Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. A partir dessa aula, nós vamos trabalhar com a manipulação avançada de funções de texto. Então, a gente já tem uma ideia, né, das funções básicas, nós vamos tentar criar algumas funções avançadas. Então, o Excel ele é uma ferramenta para análise de número. E quando nós analisamos texto, muitas das vezes desejamos, na verdade, analisar algum valor numérico. O motivo para isso, números podem ser mais facilmente compreendidos do que texto, e significados especiais podem ser dados aos números. Nós vamos fazer o seguinte. Digamos que nós temos um texto, deixa eu abrir aqui o Excel, e nós aqui temos um texto, certo? Eu vou colocar esse texto bem aqui na planilha, bem aqui. Tá aí, eu copiei um texto, não, se bem que aqui não vai ficar legal o texto. Deixa eu colocar em outro lugar. Então está aqui o texto, colocamos o texto aqui na planilha, na célula A35. Aqui está a célula A35. Então, digamos o seguinte. Digamos que eu queira contar quantas vezes a letra A aparece nesse texto. Ou digamos que eu queira contar quantas vezes a letra B, a letra C, enfim. Se eu precisar contar qualquer letra, como que você faria para contar a frequência com que uma determinada letra aparece em um texto? Então, como fazer isso, né? A primeira coisa que precisamos saber sobre o texto é o comprimento total do texto. E essa aí, com certeza, vai ser a parte mais simples. Por quê? Ora, basta nós utilizarmos a função num character, que ela vai retornar para nós o número de caracteres. Mas como saber uma letra em específico? Como saber, por exemplo, a letra A? Como saber a letra B? Como saber a letra C? E etc. Então, vamos imaginar que o texto ele tenha todas as letras, exceto a letra A, por exemplo. Vamos imaginar que ele tivesse todas as letras, exceto a letra A. Então, agora, nós vamos contar o texto novamente com a função num character. Vamos subtrair os textos e o que você tem? Com o texto, falta todas as letras A. A diferença entre os dois textos é o número total de L que foram removidos do texto original. Ou seja, eu vou contar todo mundo e vou tirar os que têm letra L. Letra, no caso, letra A. O resultado vai ser o valor total da letra A. Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui a letra A, certo? E aqui eu vou colocar o seguinte. Vamos fazer aqui uma tabela. Aqui vai ser letra a ser contada. Aqui vai ser a contagem. E aqui nós vamos colocar uma certa porcentagem. Muito bem. Então, veja. Aqui, nesta célula, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou contar a quantidade de vezes num ponto character. Vou contar a quantidade de vezes que aparece
Me parece que é A35, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, não, A36. Em A36, vou contar. Mas antes de contar, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que transformar... Deixa eu voltar lá. Antes de eu contar, eu vou fazer assim. Eu vou transformar todo mundo em maiúsculo. Por que eu vou transformar em maiúsculo? Porque o número ASCII de A maiúsculo para A minúsculo é diferente. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, primeiramente, transformar todo mundo em maiúsculo. Maiúscula. E aí eu vou tornar o valor absoluto de A, no caso lá é 36, porque eu vou usar outras letras. Então, transformei aqui em A maiúsculo. Estou contando, certo? A quantidade de caracteres. Deu quanto? Deu 481. 481 é o que, gente? É a quantidade de caracteres que tem aqui. Ó, vou excluir aqui um caractere, ó. 480, certo? Vamos colocar aqui de novo, para você saber do que a gente está falando. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho a quantidade total, não é isso? Agora, eu vou subtrair e vou contar essa mesma quantidade como se eu estivesse excluindo o caractere 1. Desculpa, o caractere A. Então, como é que eu vou fazer? Vou subtrair, ó, menos, aí eu vou contar o número de caracteres e eu vou usar a função substituir. Lembra a função substituir que nós já estudamos? E aí que tá, você estuda a função básica para depois você utilizar ela de uma forma mais avançada. E vou também usar aqui a função maiúscula de A36. Faltou só que eu usar aqui o cifrão, né, para eu congelar A36. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu estou contando, né, o número de caracteres quando eu substituir, ó. Eu vou substituir, tá? Eu posso, inclusive, deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu vou copiar esse texto aqui. Vou copiar aqui só para a gente entender melhor ainda, ficar mais didático o que eu estou falando. Vou deixar aqui, vamos fazer assim. Vamos usar bem aqui, ó, a função igual. Vou usar bem aqui, ó, sem a letra A. Vou colocar aqui, ó, sem a letra A, por exemplo. Como que seria? Para ficar mais didático. Eu ia fazer o seguinte. Eu vou contar o número de caracteres quando eu substituir quem? Qual é o texto? Vamos transformar em maiúscula primeiro. Por que transformar em maiúscula? Por que transformar em maiúscula? Exatamente para evitar, né, a distinção entre maiúsculo e minúsculo, porque o A maiúsculo é diferente do A minúsculo na tabela ASCII. Muito bem, ó. Esse parênteses fecha a função maiúscula, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar quem aqui? Eu vou colocar o A2, porque o A2 é a letra A que eu quero substituir. Eu quero substituir por quem? Olha, o texto novo. Eu quero substituir por vazio, ou seja, eu vou excluir aquele valor. Tá aí, ó. Então, deu 439. Deu para entender? Com o A, deu 481. Sem o A, eu excluí no A, deu 439. Ora, se eu quiser saber quantas letras A tem, eu faço o quê, pessoal? Olha como é fácil. Eu vou pegar o valor total com o A e subtrair quando não tem o A. Olha aí, ó. Significa que tem 42A aqui dentro, tá, desse texto. Cadê o texto? Certo? Dentro desse texto. Por exemplo, só para você saber que isso aqui está certo. Eu vou colocar um caractere aqui, %. Esse caractere vem aqui. Vamos colocar um caractere arroba. Pronto, só tem esse arroba. Arroba, certo?
Só tem ele. Só tem um. Vamos ver se essa função vai dar certo. Ó, ao invés de colocar aqui, ó, eu vou colocar bem aqui o arroba, que é o que eu vou substituir. Tá aí, arroba. Quantos tem? Só tem um, tá vendo? Como dá certinho. Então, ó, 483 menos 482 vai dar quanto? Vai dar 1. Entendido? Então, muito bem. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou simplesmente pegar esta função aqui, ó, este resultado aqui, direto na função, e vou jogar aqui, ó, subtrair daqui, ó, menos esse valor aqui, ó. E aí, ó, eu obtenho o 1. No caso aqui, não preciso mais, e aqui também não preciso mais. E no caso aqui, não é o arroba, né? Aqui é o A2. E não é entre aspas, porque se eu colocar entre aspas, ele vai procurar o nome A2. Tá aí, ó. 42 caracteres. Beleza, né? Então, veja. Eu posso fazer isso para o A, para o B, para o C, para o D, né? E vamos fazer isso, então, ó, A, B. Aqui eu já consigo ter uma ordem. Então, vamos fazer até... Ele não conseguiu pegar uma ordem, né? ABC. Vamos ver agora. Se ele consegue pegar uma ordem. Se ele consegue entender que o próximo é D. Não. Então, tá aí, ó, nós já copiamos, né, o alfabeto inteiro. Inclusive, nós colocamos o A acentuado, o I acentuado, o O acentuado e o U acentuado. Todos os caracteres. E aqui nós vamos arrastar a nossa função. E exatamente por isso que nós congelamos aqui, ó, o valor de A33, de A36, porque é valor absoluto. Então, vamos aqui, ó, arrastar todo mundo. Quando eu solto aqui, ó, aqui ele vai me dar a quantidade, né, de todos os caracteres que tem. E aqui eu vou colocar o total. Como que eu faço para encontrar o total? Eu coloco a soma e pego o intervalo. Aí, 379. Veja só. Por que aqui deu 379 e naquela outra nossa conta deu 481? É porque aqui existe também o caractere espaço, né? Que no caso nós não estamos contando esse caractere. Então, de letra mesmo, aqui também tem, ó, observa aqui, ó, tem vírgula, né? Tem espaço, tem até este arroba aqui que a gente colocou. A gente vai tirar, tem ponto. Então, são outros caracteres que tinham, que aí acaba dando aquele resultado. Mas nesse caso aqui, ó, a gente só quer, ó, por exemplo, a letra A tem 42, a letra B tem 3, só tem 3 letras B, somente 3. A letra D, cadê D? Já tem 26, e assim sucessivamente. Ó, a letra K não tem nenhum. Por exemplo, vou criar aqui um K, só para você ver. Um K maiúsculo, está dizendo lá que não tem nenhum. Se eu colocar um K agora, cadê o K? Ó, já tem um, certo? Só para você ver que está correto. Muito bem. Agora nós vamos fazer o quê? Aqui eu quero a porcentagem. Quantos por cento de A tem aqui? É isso que a gente quer saber agora. Como é que a gente encontra essa porcentagem? Então, para eu encontrar a porcentagem, eu vou pegar a quantidade de A, no caso aqui dessa célula, e vou dividir pelo valor total. Ó. Qual é o valor total? 379. Quando eu dou Enter, olha aí, ó. Na verdade, 11%, né? Para eu formatar isso aqui, ó, eu venho aqui, escolho porcentagem, e aí eu posso arrastar. Opa, não posso arrastar ainda não. Por quê? Porque o valor B33 é absoluto, certo? Se eu for arrastar desse jeito aqui, vai dar erro. Então, eu vou fazer assim. Vamos congelar essa célula para não dar erro. Que aí, no caso, é relativo somente o B. Vamos aqui. Pronto, tá aí, ó. Então, eu tenho a quantidade de letras e eu tenho a porcentagem de cada letra. Então, observa que aqui tem 0. E aqui, se eu quiser o total, eu pego a soma. Parece bobagem isso aqui, mas o objetivo disso aqui é você saber pensar em determinada situação. Tá aí, ó, deu 100%. Então, aqui nós fizemos um pequeno exemplo, né, em que nós contamos um determinado texto
Pegamos um determinado texto e contamos a frequência com que cada letra aparece no texto. Próxima aula a gente continua. Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail. Tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Me ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.